tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos ao Bate-Papo Animal, pelo portal Pet News. Eu sou Ana Bittar, jornalista e artista plástica. Boa tarde para quem está entrando agora na minha live. E como sempre, vocês sabem que todas as quintas nós temos um encontro marcado às 17 horas, com muitos convidados, informações e, claro, um bate-papo animal. Hoje, excepcionalmente, na sexta-feira, com uma live especial. Boa tarde, Hilton Pereira, tudo bem? Regina Grilli já está na área. Primeiro eu quero fazer os agradecimentos. É muito bacana quando a gente encontra parceiros e que acreditam no trabalho da gente, né? Eu quero agradecer primeiramente ao Adilson Messias, que vocês sabem que o Adilson trabalha comigo há muito tempo, desde o tempo que eu estava na televisão. Ele fazia o clipe da minha imagem, da minha participação, e ele me mandava de volta todinho editado, todinho redondinho, como eu brinco. Então, se você participa de rádio e de televisão, quer guardar aquele momento? @RecTransfer. Anota o celular, o WhatsApp dele, 973415753. Ele que edita todos os meus vídeos. Quero agradecer também a doutora Luciane Cunha Rosa. A doutora Luciane, ela é diferenciada. Por quê? Eu tenho 2 cachorras problemáticas, medrosas, então ela atende em casa. Olha que legal. Quer chamar um veterinário, uma profissional em casa? Chama a doutora Luciane Cunha Rosa. O WhatsApp dela é 988581098. Boa tarde, bastante pessoas entrando aqui na nossa live hoje. Mais um parceiro super bacana do Daniel Pereira, que é o Job Pet. O que é o Job Pet, pessoal? Ele conecta profissionais e empresas do segmento pet. Você está precisando de um emprego? Você trabalha na área pet? Ou você é um empresário, tem algum estabelecimento e precisa de um profissional? Vai lá no jobpet.com.br. Ele tem a solução. Agradeço também a IEPET, que é o Instituto de Ensino Pet da Roseli Figueiredo. É um curso de especialização de banho e tosa. O Vinícius, o filho dela, já participou da nossa live e foi muito bacana. Olha, quer saber mais um pouquinho sobre esse curso? www.iepet.com.br. E o parceiro mais recente do nosso portal Pet News é o @Petzilas, do nosso querido amigo Milton Santos. O que você acha que é o Petzilas? Você sabe que hoje em dia tem app para tudo quanto é coisa. Ele tem o app certo para que ajuda você a cuidar do seu pet. É isso mesmo. Você cadastra o seu pet no app Petzilas e começa a utilizar. Ele vai te ajudar muito em todos os sentidos do seu animal, tá? Falando um pouquinho do nossa convidada de hoje, a Regina Grilli. Regina Grilli, eu a conheci através do meu amigo, do meu parceiro também, da rádio Nossos Bichos, do Eita Mundo Animal, Anderson França. O meu amigo jornalista, nós trabalhamos juntos na rádio, e ele me falou um pouquinho sobre a Regina Grilli. Vocês conhecem a Horta das Flores? Não? Vou chamar a Regina para ela bater um papo com a gente e tudo que está acontecendo na Horta das Flores. Vamos ver se ela vai aceitar? Anderson, boa tarde. Paulo Júnior, boa tarde. Tá vindo. Ai, que delícia! Olá. Que gostoso! Muito prazer, Regina. A gente só conversou pelo WhatsApp, né? Mas eu achei assim a sua história, eu acabei procurando, fuxicando na internet sobre o Horta das Flores e realmente conversando com meu esposo, que é engenheiro, a gente chegou a várias conclusões. E hoje você vai contar um pouquinho sobre a sua história junto com o Horta das Flores, como começou, e falar um pouquinho sobre você, sobre essa luta maravilhosa que eu admiro demais, 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 viu?
Obrigada, Ana, pelo convite, por essa oportunidade de estar falando com você Imagina! pelo portal Pet News. É muito importante para a gente divulgar esse trabalho, essa ação que a gente está fazendo, porque é um Sim. espaço muito importante, né? Hoje as áreas verdes na cidade são de extrema importância, né? A cidade tão uma megalópole como São Paulo merece todo o cuidado com as áreas verdes, né? Esse espaço onde fica a Horta das Flores, ela fica dentro de um espaço que chama Praça Alfredo de Cunto, fica na altura do 2.200 da Avenida Alcântara Machado, que é mais conhecida como a Radial Leste, é uma avenida que faz ligação do centro para toda a Zona Leste, e a gente está bem no começo. 2.200 é bem pouco, é assim, a Moca é um dos primeiros bairros depois do centro, sentido Zona Leste. E é uma área de 7.000 metros, quase 7.000 metros, na esquina da Radial. É uma área que existe já desde 2004, com esse histórico de praça, de espaço para se plantar, começou como mesmo uma iniciativa em 2004, no governo de 2004, na ocasião era a Marta, e ela teve esse desejo de fazer esses projetos de hortas urbanas, que pouco se falava na ocasião. Então, como o bairro tem muita carência social, muito morador em condição de dificuldade, então ela fez esse projeto com a ajuda do Hans, que hoje tem a ONG Cidade Sem Fome, que é maravilhosa. E aí eles, em 7.000 metros, eles colocaram 1 metro de terra e plantaram, e as pessoas da população carentes assim ajudavam, plantavam e colhiam para ajudar no seu sustento. E esse projeto depois se desenvolveu, aquele espaço, como é um espaço numa região importante, né, que aos poucos foi... A gente chama de Moca ali, né? Sim, ali é a Moca. Hoje é a Moca. É a Quando você Moca. desce o viaduto Alcântara Machado, né, que passa embaixo da linha do trem, aí Isso. você já tem o portal da Moca, continuando, logo na esquina, é na Moca mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Regina. Como é que você conheceu esse espaço? Você mora na Moca? O que você faz, né? Porque a gente precisa saber um pouquinho qual é a sua ligação com esse espaço maravilhoso. E, aliás, hoje eu passei lá perto. Que bom, tá vendo? Eu passei lá perto e falei, opa, eu devia fazer a live aqui. Mas eu falei, é enorme, não é brincadeira, aquilo é enorme. Tem uma falsa seringueira na frente que tem mais de 40 anos, então ela é assim, grande captador de carbono para a região, né, para ajudar o ar ficar melhor. E quando você está na radial, mas você passa aquele, que não é uma grade que tem, né? Mas ali dentro você já se sente num outro lugar, entendeu? Já o ar, você parece que você vai do túnel do tempo. Você sai, vamos dizer, do cinza e de repente você encontra uma mata, um jardim, e aquilo vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, e é comprido. É grande. Então, o esposo falou, nossa, isso aqui, é esse aí mesmo. Porque a Moca, assim, então, eu nasci na Moca, minha família é descendente de italianos, meu avô Barricelli foi um dos primeiros moradores da Moca, que eu moro um pouco mais para cima, e se via a Moca inteira, até ali embaixo. Então eu nasci e fui criada aqui. E eu fiz uma formação, primeiro uma formação em cinema, em publicidade, em comunicação. Trabalhei mais com filme institucional, mas depois que eu criei minhas filhas, que já estava todo mundo bem, eu falei, agora eu preciso cuidar do planeta, né? Cuidar da minha mãe Terra, minha mãe Gaia, que me recebeu, que me acolheu nesse planeta lindo, né? Então, vamos cuidar do planeta. E aí eu fiz um curso de... Você fez algum curso de ambientalista, alguma coisa? Porque a gente acaba se apaixonando, que quem entra nessa área... É impressionante quem entra na área do ambiental, ou seja, que se você se dedique só aos animais, ou só a mãe terra, no caso,
você não sai mais, você se apaixona, Sim. você acaba largando as outras coisas e se dedicando inteiramente a isso. E foi exatamente isso que você fez. Foi, eu procurei fazer um curso de gestão ambiental. Que maravilha! Eu fui procurar que era o que abrangia mais assim. Eu não ia ser bióloga, eu não ia ser agrônoma, mas eu queria estar próximo. Então, a gestão ambiental me dava a oportunidade de trabalhar com todas essas áreas, né? Era multidisciplinar, então eu podia atender todas essas outras profissões e contar com a ajuda desses profissionais no que eu viesse a fazer. No primeiro momento, você conheceu a Horta das Flores, apesar de ser da Moca. Mas como é que você se interessou por esse caminho? Eu passava sempre ali também. Mas um dia, uma época, eu fiquei sabendo através do Jornal do Bairro, assim, porque ali ele foi acontecendo várias coisas, e um momento ele era uma escola estufa, um projeto da prefeitura da Lucy Montoro, um projeto grande de escola estufas que acontecia na cidade toda. E a nossa estufa ali, que era grande, ela tem quase 1000 metros, era uma das mais importantes. E ali eles davam curso, era muito bom, porque eles davam curso de jardinagem, de horta, de tudo voltado à agricultura natural. Então fazia mandala com as flores, entendeu? Tinha tudo. Era um professor ótimo que a gente tinha, vinha gente de toda a região da Zona Leste, foram assim, quase 2 meses, com aulas todas as semanas, 2 ou 3 meses, era um curso bastante intenso e muito bom. Quanta coisa que você teve que aprender para se dedicar a isso, né? Porque não é uma coisa fácil que realmente, eu gosto só de plantinha, eu vou lá, cavo um buraco e põe. Não. É muito mais complexo do que a gente imagina. O Anderson França está dizendo aqui, ó, Gaia pulsa, vive, respira, não é só translação. Opa, peraí que eu acabo de ler. E rotação. Parabéns para vocês, verdadeiras guerreiras da paz e defensoras do nosso ecossistema. Você está junto nessa campa, Anderson, com certeza. E aí, esse curso te levou para então, aí eu fiz esse curso, mas esse curso foi em 2010, né? Depois eu ainda fiquei um tempo cuidando do meu pai, que era um senhor, tal. Aí depois, quando em 2016, que eu, através da minha filha, por um contato assim, eu fiquei sabendo que aquele espaço estava tendo mais atividades, né? Já com o pessoal que era o coletivo Horta das Flores, tinham se agregado outras pessoas, estavam plantando naquela região, né? Aí as hortas urbanas já estavam mais conhecidas, já existiam outras hortas em São Paulo, né? Então as pessoas já estavam com essa informação a mais. E aí eu fui me agregando a esse grupo, que tinha muita sintonia comigo, porque estava interessado em fazer essas coisas todas, né? Então, ali a gente dava oficinas para as pessoas de plantas alimentícias não convencionais. Aí aprendi com as punks, né? As famosas punks, né? Que são as plantas alimentícias, e aí conheci outras pessoas, e a gente também planta, aí começamos a plantar, conheci um grupo que planta árvores pela cidade, né? Então, nós fizemos um viveiro também num espaço que tinha da horta, e a gente fez um viveiro para levar essas mudas para os plantios, né? Então, foi um viveiro. Aí tem um outro projeto do Orquideia também, que eram resgatar orquídeas, que as pessoas descartam para poder plantar nas árvores, também era um parceiro nosso. Então, a gente foi agregando, né, parceiros e nem nos demos conta que aquilo não era uma praça. Aquilo era uma praça, né? A gente estava lá tanto tempo, tinha tanta árvore, tinha zelador de chácara da família, né? Porque além do workshop, eu achei muito interessante que quando você conversou comigo pelo WhatsApp, você falou, Ana, além do workshop, de tudo aquilo que a gente fazia, a gente também ensinava as outras pessoas a terem um pouco mais de noção do que é ter um verde em casa, né? Sim, sim.
Porque você aprende lá, mas é lógico que você vai chegar em casa e vai falar, poxa, eu tenho esse cantinho aqui, eu posso pôr um vaso. Poxa, ali eu posso fazer plantar alguma coisinha. E com isso você vai transformando aquela área tão cinza, tão triste, e preservando um pouco do verde dentro de você mesmo e dentro da sua casa. Agora, você me disse que essa área hoje, além de 220 mudas de plantas 200, nativas, né? 200 a gente chama de indivíduos arbóreos, né? As Vídeos árvores. Porque arbóreos, eles é são isso? vivos como a gente, eles são indivíduos arbóreos. Então, ali na horta, a gente tem identificadas por QR Uhum, Code, dizendo a tá. espécie, o tempo dele, quanto que ele vale, quanto que cada uma vale. Nós temos 200 identificadas, Meu Deus. de nativas e de exóticas, né? E a gente E prioriza. animais? Tem alguma coisa por ali? Porque onde tem planta, tem bicho. Ah, sim. Sempre nós tivemos a companhia dos gatos. Os Ai, que gatos delícia! eles sempre nos acompanharam. Até há pouco tempo a gente tinha o Apolo, que era o nosso mascote, mas aí ele ficou meio doentinho e como agora na pandemia o pessoal não estava conseguindo ir, a gente conseguiu um lar para ele. Então a gente Ai, ficou que até feliz. bom. Foi bom. E ele era um doce, assim, né? Ele era lindo. Ele é lindo, porque é branco, de olho azul, e ele era Ah, uma super encantadora, assim. Todo mundo que chegava, ele ia se esfregando. Então, e sempre teve gatos. Nós temos, então, se devia ter uns 10, assim, que o pessoal sempre cuidava. Com a pandemia, deu um boom, né? Assim, foram para 30. E aí deram muitas crias, muitas crias. A gente está até num projeto, o Anderson está ajudando ah, com os zoonoses para a gente poder castrar, né, ah, as gatas, para poder cuidar. E os pequenininhos, a gente já tem as pessoas que passam na radial e que vêm os gatos. Aí, quando consegue pegar algum, assim, que a gente vê que a pessoa vai mesmo levar e vai cuidar, aí a gente dá. Mas e os gatos são muito úteis, né? Os gatos são ótimos na horta, porque eles dão uma cuidada. essa coisa bonita de você plantar, ensinar, cultivar, colocar o seu curso em prática, cuidar dos animais, fazer amizades, porque com isso Hum, você vai agregando pessoas com os mesmos pensamentos, né? De sim. repente você me disse que isso tudo está ameaçado. Então, como eu estava falando, nós, quando chegamos lá em 2015, 2010, para mim aquilo sempre foi uma praça, né? Sempre estava É, lá, a gente passava na radial, estava lá, tinha os cuidadores para o zelador, tem os guardas noturnos que ficam à noite, tem o zelador que ficava de dia. Então, quando nós chegamos como munícipes que fomos lá ajudar, tal, porque tinha só um senhorzinho que cuidava, a prefeitura punha lá os funcionários em final de carreira, né? só um E bem. Essa praça pertence à prefeitura, esse terreno, esse essa área? terreno público, pertence Mas é à isso público. prefeitura da Moca. Tá. Era antes de 2004, era um espaço assim, me contam, né? O pessoal que vai lá, outro dia foi um senhor, falou: aqui era uma área de transporte de uma serralheria que a prefeitura usava, até tem umas estruturas assim, era uma serralheria. Em 2004, como era uma área meio abandonada e grande, a Marta teve essa Transformou nessa ideia. praça. Foi nesse momento que a área se transformou como praça e entrou para o programa de agricultura urbana, foi em 2004, foi uma lei que eles fizeram, né? A partir desse caso. Mas é que nessa vida política, né? Quando a Marta saiu e o Kassab entrou, ele quis vender o espaço para fazer creche, quis usar um espaço para fazer creche. Mas aí não deu, a comunidade se mobilizou, e acho que também tiveram outras questões pela radial, não sei, enfim, não deu certo. Mas ele descaracterizou o espaço como praça e não voltou. E ninguém nunca se atentou a isso, pelo menos nós não nos atentamos, porque continuava a ser praça, a Para prefeitura você. fez
o Sim. projeto Escola Estufa. O projeto Escola Estufa era 2010, né? Era uma das estufas mais importantes. Então, ninguém imaginava que aquele espaço não era mais um espaço de praça ou de área natural, né? E a gente continuava fazendo as coisas. Então, a gente continuava. O prefeito, quando entrava um prefeito novo, vinha lá e falava: ai, que lindo projeto! Não, vou apoiar vocês, vocês fiquem. E a gente recebia escola, é muito bom. Então as crianças vão e as crianças, nossa, comem azedinha, né? Ai, nunca comi uma coisa tão gostosa na vida. E além da praça tem um banco de bioconstrução, então que a gente informa que é um banco que não tem nada de tóxico assim, né? Ele é todo feito no barro, com amarração. Então é tudo sustentável, é todo um espaço de educação, ambiental Ambiental. sustentável. Sim. A gente faz É o que falta hoje em dia, né? trocas de sementes. Então as pessoas vêm de outros bairros para trocar sementes, né? Então é uma troca de informação, de riqueza, e depois eles falam: olha, a gente conseguiu plantar isso e aquilo, né? Muito interessante. Então estava tudo indo bem. Tudo perfeito, andando na perfeita ordem. Andando, o ano passado, por exemplo, essa época do mês de agosto, é o aniversário do bairro da Moca. Então, o ano passado teve uma grande mobilização pelo aniversário, tiveram várias ações. E dentro da horta, a gente fez uma festa com uma feira de punks. Então, as comidas eram todas de alimentícias não convencionais: peixinho, taioba, ora pronobe, coração de bananeira, era só coisas assim, né? Foi super interessante. E vieram quase 200 pessoas, mais de 200 pessoas, entendeu? Durante o dia, assim. Então, ficou o dia desde das 9 da manhã às 5 da tarde, e as pessoas foram passando. Então, foi muito legal. E no final do ano, a gente teve... Porque nós sempre reivindicávamos alguma ajuda. A prefeitura pagava água, paga as pessoas ali, mas sempre precisa Mas o cuidado dessa área era de todos vocês. A prefeitura faz uma manutenção assim. Então, o pessoal que faz corte de grama passa lá, quando a grama está alta, eles podam. Se as árvores estão, eles fazem esse serviço. Tem a água, a água que a gente usa para plantar, para molhar, tudo a prefeitura também usa. Mas assim, esse trabalho junto com a comunidade da educação, de arrumar os canteiros, de arrumar as mudas, porque você não vai em planta. Então você tem que arrumar canteiro, tem que arrumar muda, tem que arrumar esterco, tem que remexer, é todo um trabalho, é todo um processo, né? Aí tem que molhar sempre, tem um processo de molhar, e elas crescem, aí tem que colher na data certa, tem que distribuir depois para todo mundo. Então, isso a gente fazia. E os eventos todos, cuidava do viveiro, e o viveiro tinha que cuidar, né, tirar os matos, ajudar. E a gente também tinha uma ajuda muito grande do pessoal do Arsenal da Esperança. Eu não sei se você conhece. É uma casa muito interessante, você procure conhecer. Eles são uma casa de acolhimento a pessoas em situação de rua. Eles atendem 1.200 homens em situação de rua. É maravilhoso. Eles ficam ali no espaço onde onde é o Museu do Imigrante. Atrás era a hospedaria, onde tinha os quartos que recebiam os então, o Arsenal fica atrás. Ah, que bacana. Lá que eles recebem. Eles têm um projeto que chama Floresta que Cresce, que eles fazem uma conversa com os acolhidos, né? Que são pessoas do interior. Tem muitos que sabem muito plantar. E eles vão ajudando os lugares. Então, eles vão pintar uma escola, vão limpar uma praça. E eles iam muito na Horta das Flores. E eles ajudavam muito a gente, porque tinha gente muito do interior que conhecia. Ah, isso é mandioca, isso é isso planta assim, isso planta assim. Era uma troca intensa. Nossa, que delícia. Além de tudo, recuperar as pessoas, né? Esse lugar que você falou. Poxa, bacana. Mas... Então, por que nós estamos hoje aqui? Para contar coisa boa ou contar coisa mais ou menos? Pois é, quando nós começamos a pedir uma ajuda, assim, alguns vereadores...
Então, Eu, alguns vereadores, no final do ano, a gente, olha, não dá para dar uma verba para ajudar na manutenção das ferramentas, na manutenção da lógico, casinha e tal. Aí eles foram falar, sim. não, aquela área lá está vendida para a Coab, para fazer habitação. Como está vendida? É uma praça, tem 20 anos quase. Não, não, aquilo não é nada. Aquilo no papel não tem uma folha. Falei, como assim não tem uma folha? Entendeu? Não, não, aquilo já entrou no pacote. Eu queria perguntar uma coisa para você. Eu não sei muito bem, mas eu estou conversando com meu esposo, ele é engenheiro, né? Ele falou, mas teve licitação dessa área, porque quando é uma área pública, me parece que tem que ter licitação. Você deve saber mais do que eu, por isso que eu estou perguntando para o pessoal que está nos acompanhando aqui, para entender um pouquinho. Que você se dedica a um local, você praticamente refaz aquele local para a população que vive naquela área, para aquele bairro, você transforma aquilo numa coisa super bacana, super legal, trazendo escolas para aprender com vocês, dando, às vezes, algum tipo de trabalho para pessoas que estão em situação inferiores à nossa, né, ou de rua, sei lá, recuperar pessoas e, de repente, chega um vereador e fala, não, ninguém vai dar dinheiro, porque não podemos fazer mais nada ali, porque essa área foi vendida. Como assim? Então, a Licitação? gente, a gente não pegou quando a coisa já estava acontecendo. Parece que quando o Dória entrou, ele tinha um plano, né, um projeto de fazer muita habitação popular, porque é uma carência que existe na cidade, é uma carência mesmo. Sim. Então, tinha um projeto na cidade toda, na cidade toda. São Tá. vários programas. Na cidade toda, na Zona Norte, e a Zona Leste foi escolhida o espaço da horta, o espaço onde tem uma feira confinada, o espaço onde é um espaço onde a prefeitura guarda os materiais dela, que são todos espaços públicos. Né? Um outro espaço que tem mais perto do Belém. Então, esses espaços, quando eles foram ver, eles não foram lá ver, entendeu? Eles viram nos papéis. Como o Kassab tinha mudado a configuração do espaço na lei, assim, aquilo contava como uma área que não era nada, né? E você teria que estar, nós teríamos que ter sido avisados pelo subprefeito da ocasião, então, porque você não lê todo dia o Diário Oficial. Claro, teve isso. Fizeram a licitação, fizeram a chamada pública, mas você lê o Diário Oficial todo dia para saber o que está acontecendo? Impossível. Então, se você acordar, você já acorda grudada na banca de jornal, já compra e já sai lendo para ir para trabalhar, né? Porque você tem os afazeres, você tinha essa preocupação de acordar, etc., fazer o seu trabalho, porque lá é um trabalho, pelo amor de Deus. Olha que trabalho maravilhoso. E, de repente, tchau, vocês têm que sair Então, daqui. e aí a gente não ficou Não é sabendo, assim. nós não fomos informados, Nem entendeu? notificados, Porque nós né? estávamos lá nem notificados, nem nada. Desde 2015 a gente tem mutirões mensais, todo mês a gente está. Então era fácil, não tinha como, nós não estávamos escondidos, nós não íamos lá. E a gente não lê o Diário Oficial todo dia, porque nem passou pela cabeça que aquele espaço não fosse uma praça. O prefeito cuidava, a prefeitura cuidava, pagava as pessoas, tudo. Era uma praça, era normal, estava tudo certo. Não estava tudo certo, porque lá atrás, em 2008, 2007, foi descaracterizada no papel. Aí eu não sei os números dos processos, os nomes, tem na petição. Tem na petição Sim. tudo isso que aconteceu. Então, quando eles viram esses lugares, colocaram nesse pacote, é um pacotão, entendeu? E deram para a Secretaria da Habitação, para a Coab, né, para fazer essas habitações populares, e ela pôs no mercado para vender. Então, as construtoras, que no caso tem até a construtora que está na petição, está lá escrito tudo, se interessaram em comprar por uma contrapartida, né? Então eles vão poder construir, né? Tem toda uma contrapartida. Mas aí a gente só ficou sabendo disso agora, e agora.
Mas Isso quanto tempo que você soube disso? Então, no final do ano passado, mais ou menos assim, nessa época da festa, há um ano atrás, que aí nós tivemos nessa festa que eu te falei, nós tivemos a visita de alguns vereadores, tal, que a gente convidou, e aí ele falava, não, parece que tá, mas olha, não, vamos ver, e muitos assim falaram, vamos ver, não, nós vamos ver, mas eu nunca tinha tratado com político, entendeu? E aí É, eu vi é um pouco complicado. eu Mas eu vi queria que é perguntar uma uma coisa muito coisa. lisa, você não pode confiar no que ele está falando. E eu, para mim, eu sou uma pessoa da terra. Quando fala que, olha, é assim, é isso, né? Eu acredito, por princípio, eu acredito no que as pessoas falam, né? Mas Sim. não deveria Mas deixa eu muito. te perguntar uma coisa, Regina. Pelo que me consta, eu tenho construtora, eu sei como é. Quando a gente adquire, no caso, uma licitação, a gente ganha uma licitação para fazer ou construir alguma coisa, não importa o quê. Quando existe um certo número de árvores, mesmo animais, etc, etc, vamos dizer, uma área verde, uma área, né? Você tem que tirar essas plantas desse lugar, essas árvores, e você tem que colocar em outro lugar, Uhum. certo? Você tem que, vamos Compensar, né? dizer, o remanejamento, como a gente diz, manejo, no caso a gente chama de manejo, o manejo vai para outra área. A gente tem que dar uma outra área, achar uma outra área equivalente a essa, para que, vamos dizer, a área verde não seja perdida. Alguém falou nisso para você? Então, por enquanto não, né? Por enquanto eles foram, o que está acontecendo? A construtora está indo lá, foi fazer as inspeções do solo para saber se o solo é contaminado. A sondagem, né? Sondagens, já fizeram vários estudos assim para saber se é contaminado, se não é. Já foram. Nós temos a nossa medição das árvores. E eles têm as deles. Por exemplo, eles não consideram as árvores exóticas importantes. Então, não interessa. É uma falsa seringueira de 40 anos que capta carbono, não sei quanto de carbono. Não interessa, não vale nada. Então, uma exótica não vale. Nem precisa compensar, porque ela é exótica, entendeu? Agora, as outras aí precisaria ver quantas que são. E o que a gente sabe que acontece, porque a gente trabalha com muitos viveiros quando a gente faz os plantios na cidade, né? A gente faz esse plantio global, nós fizemos um plantio global, nós junto com um grupo que fez um plantio global que vai do Instituto Biológico ao Parque do Ibirapuera. E é um plantio global, porque existe no mundo, né? Deveria acontecer agora, mas por Aqui conta da também. pandemia. Então, a gente está fazendo esse corredor polinizador ali, do biológico até o Ibirapuera. Então, ali são espécies especiais, e aí a gente vai procurar nos viveiros. A gente sabe que essa compensação, quando acontece, como já aconteceu em outros condomínios, em outros espaços, as construtoras, não sei, tiram e dão as mudas para os viveiros. E aí os viveiros que têm a responsabilidade de compensar, entendeu? Então a compensação é para os viveiros. No caso da Moca, é complicado porque a Moca é um bairro com histórico de migração. Então é um bairro de industrial, né? No começo tem 450 anos o bairro. Então no começo era um bairro praticamente industrial. de imigração de italianos, de espanhóis, da sua família. Você falou que tinha parentes lá, né, na Moca também. Sim, Então, meu avô libanês, ele tinha um dos terrenos maiores da Moca, era dele. Olhando, eu até falei para você que depois eu vou ver no inventário dele, né, onde ficava esse terreno. O que acontece? A minha avó não sabia ler português, né? Ela só sabia ler francês e árabe. E quando ele faleceu, o advogado deu um jeito e falou que ela não tinha dinheiro para pagar as custas de alguma coisa lá do terreno, etc. Que foi mentira. Meu avô tinha deixado bens para ela, né? E de repente esse
sumiu, não ficou mais para ela. Eu acho que ela passou para ele, ou passou para alguém, eu não sei como é que foi a história. Mas a minha mãe contava isso e a minha avó contava isso, né? Então a Moca faz um pouco, faz parte da minha vida também. Meu avô também começou na Moca, meu avô começou como, no caso, era mascate, todo árabe começa como mascate, né? E depois ele foi um dos maiores importadores da 25 de março. Agora, Então, eu estou um pouco admirada, porque eu acho que no caso. Quantas pessoas vocês são que estão trabalhando na Horta das Flores? É você e mais quem? Olha, é um coletivo, assim. A gente chamava como coletivo da Horta das Flores, né? Então, eram pessoas, assim, que eram biólogos, gestores ambientais, donas de casa, publicitários, tinham vários, mas é todo um trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário, a pessoa vai quando ela se dispõe, quando ela pode, né? Quando ela está disponível, né? Sim. Ou quando ela é apaixonada por aquilo, ou quando ela mora perto, né? Então, é um público bastante... Tem, assim, acho que, na verdade, no Face nós somos quase em 1.800 no Face da Horta das Flores, né? Mas que realmente vão... Eu estou perguntando por quê. Nesses 1.800 pessoas, não tem ninguém que possa tomar a frente, no caso, um advogado, ou alguma autoridade que esteja ajudando vocês. Vocês foram bater na porta de alguém, conversar, pedir opinião, porque a gente que é leigo acaba se assustando. Tipo, pega a sua malinha, vai embora e larga a área aí. Mas não é bem assim. Não é que vocês são invasores, não é nada disso. Vocês fizeram um trabalho, olha, excelente, cansativo, porque foi grão a grão, não foi fácil. E, de repente, você se vê numa ilha que você tem que largar, tem que arranjar um barquinho e dar o fora. Alguém está dando essa direção para vocês? Tem alguém que possa ajudar, pedir um socorro, porque no caso é um socorro, né? Uma orientação. Sim. Então, a praça chama Alfredo de Cunto. E de Cunto é uma rotisserie famosa da região, né? Que tem quase 80 anos. E o ano passado, até fevereiro, a praça estava sendo adotada pela família de Cunto lá. Mas por conta da construtora entrar e fazer... Aí teve um desentendimento e o prefeito tirou a adoção. Então, nós ficamos sem adoção. Aí, aqui no bairro, a gente está com uma ajuda. Existe aqui um projeto do Daniel que chama Vigia, que é bem legal para nós. Ele começou como vigia de segurança, de pôr câmera nos quarteirões, assim, por conta da segurança. Porque eu estava te falando, o bairro se transformou muito. Então, era um bairro industrial, com muito depósito, com muita coisa assim, com pouquíssimas áreas verdes. Então, é um dos bairros mais áridos de São Paulo. A temperatura aqui, por dados oficiais da Secretaria do Meio Ambiente, a temperatura aqui é 3 graus a mais do que o resto. Nós estamos muito perto do centro, né? Aqui, outro dia, eu vi nos papéis da prefeitura, ali nos dados da prefeitura, o parque mais próximo da cidade, da Moca, você tem que andar 1 quilômetro para poder ir. Por exemplo, no Tatuapé tem vários parques. Na Moca, você tem que andar 1 quilômetro de distância do município para chegar na área. Entendeu? Então, é uma área que precisa muito de área verde. E aí mudou. Então, o que aconteceu? Esses espaços que eram grandes galpões, fábricas, foram todos vendidos e viraram prédios. Então, o bairro está com muito prédio de alto padrão, assim. E isso está chamando a atenção, né, dos migrantes. Então, vamos dizer assim, os investidores, né? Vamos chamar de investidores. Mas então, aí o Daniel teve a ideia de fazer esse vigia segurança, que deu muito certo. A população se aderiu muito a isso, e aí cresceu o vigia. Então, tem vigia pet, tem vigia saúde e tem vigia verde. E aí ele chegou a conhecer o espaço da horta, e ele, nesse momento que a gente estava assim, aturdido, e aí ele ofereceu à doutora Fabiana, que é a advogada dele,
que aí ela abraçou a causa, porque nós não temos nem recurso, né? Até quando Não, a gente era adotado pelo Abiculto, ele não tem ajudava. nada, né? A gente não Eu sou tem. leiga, por exemplo. Se alguém chegar a falar assim para mim, eu fico apavorada. Eu vou primeiro dar uma lida por aí para saber o que, que é, o que, que não é. Mas é lógico que a gente, nesse caso, a gente tem que perguntar, sim, se a gente tem que sair de uma hora para outra, largar um trabalho, praticamente abandonar um trabalho tão especial como esse. Eu não me conformei porque são raros os trabalhos que hoje eu vejo. Eu que tenho esse portal, Portal Pet News, o pessoal manda muito coisa sobre animais, pautas Sim. de animais. Ana, faz pauta disso, pauta daquilo, lógico que eu faço. Mas da área verde é muito complicado a gente receber. São raros os casos que eu recebo e pautas que eu recebo. Por isso que quando me convidaram, Anderson, eu agradeço mais uma vez para bater esse papo com você e explicar para o pessoal que a gente, nesse caso, precisa se unir, precisa pedir socorro, precisa, não digo impedir, não é essa a palavra que nós temos que usar, mas é entrar num consenso com autoridades e vocês do que pode ser feito, né? Sim, sim. Tem alguma solução? Alguém chegou para vocês dessa autoridade, chegou e falou para você, não, é assim, acabou, ponto final, tchau. Ou poderemos conversar? Então, a gente está nesse momento, assim, com a visibilidade do Vigia, e aí nós começamos, porque antes da pandemia a gente estava bastante mobilizado, né? No Facebook já tem uma petição que tem mais de 3 mil assinaturas. Depois você passa essa petição para mim, eu vou colocar, eu vou fazer uma matéria sobre isso no meu portal Pet News, e com certeza eu vou colocar o link da petição lá para todos assinarem. Isso, então. E ali diz toda a história de como a história da horta e a história de como entrou a Coab nessa história. Então, nós temos isso. A Amanda Apple é nossa parceira, a Amanda da Globo, do Verdejando. A gente faz muito projeto com ela, planta todos os Verdejando com ela. Ela fez uma matéria maravilhosa uma semana antes da pandemia. Nós tínhamos uma entrevista marcada com o presidente da Coab 2 dias antes de fechar tudo. No dia da reunião, a reunião com a Coab era às 2 da tarde, ao meio-dia eles fecharam, não podia mais entrar ninguém. Então, nós estávamos mobilizados, nós íamos fazer um abraço na praça, fechar a radial, chamar as pessoas, né, para mostrar o que estava acontecendo. Mas a pandemia deu um balde de água nojenta, como todo mundo, né? Mas nós não deixamos, agora que nós estamos mais habituados com essa ideia de estar isolados, né? Aí a gente retomou aos poucos, assim, eu retomei, conversei com as pessoas, conheci o Anderson, a gente está retomando porque existe lá dentro também um projeto de uma professora universitária, de bióloga, professora de biologia, que os alunos estão desenvolvendo dentro dos canteiros da horta o TCC deles, a pesquisa deles. Então, eles não puderam parar. Eles continuaram aí, né? Um pouquinho, assim, eles iam. Então, agora nós estamos assim. A gente sabe que estamos tentando falar com a construtora. Eu tentei a pandemia toda marcar uma reunião, eles não atenderam. Eles só vão lá para medir, para fazer, para não sei o quê. Então, a gente vai agora, advogada, eu precisava de uma associação, né? Uma associação para ser mais forte. Então, agora nós estamos conseguindo uma associação na Moca que nos represente, porque nós somos só munícipes, como a gente não tem força, né? Mas como uma associação teria mais força. E a gente pretende, nós somos orientados, porque nós temos, assim, orientação do pessoal que fez o Parque Augusta. Sabe a questão do Parque Augusta ali? Não, sim. Que era mais ou menos a mesma coisa. Era uma área... O caso era até bem parecido. Bem parecido. Uma área que era particular, foi vendida e eles conseguiram transformar. Só que ali é uma área mais central, bem maior, né? Com muita visibilidade. Mas a gente está agora, assim, alguns vereadores que são do bairro, esse momento de eleição, assim, alguns... Mas eu não sei. Aí a gente sabe o promotor que cuidou do Parque Augusta, a gente vai procurar mandar para ele, né, essa documentação toda, pelo menos para falar
como que entrou essa área que ninguém se atentou, que era uma área que existe um trabalho, que existe uma coisa, né? E a Moca, assim, está se transformando também. As áreas que eles conseguiram vender para fazer construção, mas a Rua da Moca, assim, mais na parte mais no centro, que é uma área mais degradada, que é a Moca Baixa, ali existem muitos prédios abandonados e que são invadidos, né? Com essa coisa do pessoal estar muito na rua, eles são invadidos. E agora a gente está, o Vigia mesmo está mostrando que são prédios que estão com muito ponto de droga. Então, teria como revitalizar essas áreas que já estão degradadas, né? E não tentar, numa área que já existe, que é cuidada, que tem um trabalho, fazer esse tipo de coisa. Mas vamos ver o que a gente consegue. Vai conseguir sim, se depender de todos nós, da nossa união, eu acho que é imprescindível nessa hora a gente se unir. Porque, por exemplo, o Maurício Coutinho é o meu parceiro também, é um grande curador. Ele está escrevendo aqui, ó, que ele tem uma área grande na Zona Norte, um parque Peruche, Casa Verde, com uma horta, e ele quer compartilhar com outros grupos também, para estudos de universitários. Ele colocou até o telefone aí. O Maurício é uma das pessoas que também luta pela parte verde de São Paulo, né? Eu acho que nesse caso, a gente tem... Não é colocar a boca no trombone, não é isso. É porque às vezes a gente se inflamando, ficando nervoso, a gente fala bobagem e pode até comprometer o trabalho de vocês. Sim. No caso, eu, como jornalista sabe, amante da natureza, lutadora pelos bons tratos, por justiça em cima de animais, por exemplo, resgates, etc. Além dos animais que tem aí, tem a área verde, tem esse trabalho que não pode estar perdido, não pode ter sido feito à toa. Eu me comprometo de fazer, sim, uma matéria, sai amanhã, se Deus quiser, falando sobre a Horta das Flores, falando sobre você, sobre esse bate-papo que nós estamos tendo, e pedindo que as pessoas se conscientizem e ajudem vocês assinando essa petição. Não se esqueça, né, de passar esse link para mim direitinho, passa para mim pelo meu WhatsApp, e essa matéria vai estar lá amanhã no meu portal. Eu queria só, assim, nós temos quase 10 minutos para conversar, mas nesse tempo todo, eu queria perguntar uma coisa para você, Regina. Você, como ser humano, como ativista, no caso, ensinando as pessoas a terem respeito, que essa palavra hoje em dia está tão escassa no meio da gente, o que você tem aprendido com a Horta das Flores? Olha, acho que o que eu tenho aprendido é a solidariedade, né? A humildade de permitir a presença do outro. Por exemplo, com o pessoal do Floresta que Cresce, eles são pessoas extremamente simples. Vulneráveis. Né? Vulneráveis. Eles não teriam nada, assim, para oferecer. Até outro dia, eu estava vendo uma live dos padres ali, eles falaram, não, quando a gente foi para o Floresta que Cresce, como que a gente vai levar uma pessoa que não tem nem onde morar para fazer alguma coisa? Não, eles são tão maravilhosos quando eles entram, quando eles vão ajudar a gente na horta, porque eles fazem coisas que a gente não tem 2 horas que eles ficam lá, eles transformam, e eles saem transformados, e a gente sai transformado. Porque é muito bom você compartilhar, de igual para igual, entendeu? Ali tá todo mundo no canteiro, tirando os matinhos, plantando as coisas, limpando as coisas. Não tem diferença, sabe? Nós somos todos iguais ali. Então, isso me aproxima muito das pessoas. Isso é muito importante, assim. Então, a gente recebe todo mundo na horta, e você receber as pessoas num espaço verde, né?
que não é um shopping, não é um espaço verde que as pessoas vão plantar, as pessoas vão limpar as coisas, vão ver como elas crescem, ficam surpresas. Ai, como isso é assim, troca receita, né? Troca experiência. Vem gente de todos os lugares e trocam experiência. Então, a troca é muito rica. E isso É a que eu acho natureza fazendo o seu papel. Porque eu falo em todas as minhas matérias, ou quando eu estou brava, que acontece alguma barbaridade com o animal, etc., eu sempre explodo, boto ali no Stories, solto uma matéria. Eu sempre falo, a natureza, os animais, eles ensinam a gente todo santo dia, e de como nós devemos agir, de como nós devemos ser. Mas só que o ser humano, eu falo, de vez em quando, eu na minha braveza, na minha fúria, dessa revolta de destruição da natureza, desrespeito aos animais e etc., eu falo que o ser humano está desaprendendo. E ele, infelizmente, está demonstrando que é o animal que menos deu certo, né? Que faltou alguma coisa ali na hora do pilim-pim-pim e não está dando muito certo. Eu não quero tomar muito o seu tempo, mas eu queria... É uma outra coisa, assim, falando das pessoas, né, ali, a gente também tem muito problema de ego, né? Então, tem pessoas assim que, apesar de estar lá dentro fazendo as coisas, não, acha que sabe mais do que todo mundo, né? E que só ele sabe fazer. Então, esse exercício, né, de tratar com isso, de repente, uma pessoa que é tão simples, ela pode saber tanto quanto o outro que estudou, que não sei o quê, porque ela conheceu a mãe dela na roça que fazia, sabe? Então, essa troca é muito rica, né? Isso é muito bom. A sua filha aqui, Mafásio, está falando que sinto muito orgulho dessa minha mãe maravilhosa. Olha, eu também, eu não conhecia a sua mãe, mas eu já virei fã. E agora também, o Maurício Coutinho, que é o meu parceiro, ele falou que eu vou soltar matéria também no revistapaulista.com.br. Quanto mais alarde a gente fizer, vai ser melhor. Né? Então, é mais um veículo que a gente vai poder colocar um pouco, sim, da Horta das Flores. A Beatriz também, sua filha, também está falando, eu também, soltando coração. Elas são maravilhosas, elas são incríveis, elas me dão muita força, né? Me ajudam. Minha filha Marcela está em Portugal, no Porto, então eu morro de saudade. E agradeço muito. Hoje também saiu uma matéria no portal do Anda. Você conhece eles, né? Conheço. Gosto demais desse portal. Ótimos eles. Fizeram uma matéria, eu vou te mandar. Essa matéria ficou ótima. Ela tem todas as informações que você precisa. Muito bom ali. Eu agradeço muito a matéria deles. Eu vou perguntar uma coisa para você, que no final das minhas lives, eu sempre faço uma pergunta, o pessoal já tem até medo de responder. Todo mundo já sabe. Virou bordão da minha live. Valeu? Tá valendo? Faria tudo de novo? Ai, cada minuto. Valeu muito, 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 muito. Porque é um amor pela minha mãe terra, assim. Então, o pequeno espaço que eu tenho aqui, que eu dedico a ela, né? O meu amor, o meu agradecimento pela Mãe Terra, que me provê nesse planeta lindo e que me aceita e que me permite estar aqui. Então, não me interessa. Eu faria cada luta, cada briga, cada planta. E foi muito bom conhecer todas as pessoas que eu conheci. Muito bom. Nossa, faria tudo. O Apolo, que era o gato delicioso dali da horta. Então, todos, valeu cada minuto, assim. Muito bom. Aí eu falo assim, ontem eu falei com o Montavani também. O Mário Montavani foi muito atencioso também. Toda hora ele, bora, Regina, vamos lutar. É assim mesmo. Muito bom, muito bom. Olha, Regina, o que eu tenho para falar para você é que às vezes a gente acha que lutar é em vão. Mas eu nunca achei nessa vida que lutar fosse em vão. Eu sou uma pessoa que eu tive muitas decepções em muitas áreas, né? Mas eu tô aqui, firme e forte, cumprindo o meu papel. Eu não gosto de polêmica, nunca gostei. Eu gosto de mostrar o trabalho
honesto, o trabalho de um progresso que a pessoa sempre faz, que transforma a gente por dentro. O seu trabalho transforma a gente por dentro. Sim. Eu só posso desejar boa sorte. Sim. Mas o que você quiser de mim, do meu portal, da Revista Paulista, eu estou falando em nome de Maurício Coutinho, nós estaremos sim nessa luta, a gente vai sim soltar matéria, e conforme você for tendo um progresso, você vai passando para a gente e a gente vai informando o nosso público, que não é pequeno. Tá, obrigada. Eu só queria agradecer, você é uma pessoa maravilhosa, iluminada, e eu digo assim, a história de hoje se resume em 2 palavras, uma sua e uma minha. Respeito e solidariedade. Obrigada, muito é isso mesmo. Olha, eu não perdi, eu não pensei um minuto que não vai dar certo. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu vou conseguir o melhor que for possível, entendeu? De manter aquele pé. Porque todo mundo fala, não vou tirar uma folhinha, vai dar certo. E vai dar certo. Já deu certo. Lá em cima, não faz a coisa errada, não. Ele sempre tem a palavra certa. Regina, muito obrigada. Eu quero agradecer em nome do Portal Pet News. O nosso bate-papo animal foi sensacional. Sensacional. E muito obrigada. Eu te agradeço, Ana. Muito obrigada por essa oportunidade, por dividir esse amor que a gente tem, né? Pela coisa da natureza, pelo respeito da natureza. Então, eu fico muito grata de poder ter tido essa oportunidade de falar com você no seu portal, que eu sei que tem uma visibilidade super boa, assim, ocupa um espaço muito importante. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, querida. Nós que agradecemos e quero contar para o meu pessoal que semana que vem o próximo convidado, só que é na quinta-feira, é Kleber Santos, do Comport Pet. Ele vai falar sobre o quê? Comportamento animal. Quem está errado? O dono, o pai, a mãe de 4 patas ou as crianças que aprontam? Eu acho que somos nós, tá? Beijo, pessoal. Fátima Lourenço, prazer. Nossa, tem tanta gente entrando agora, mas a live vai ficar salva. E depois que ela foi editada pelo meu parceiro Adilson Messias, eu te passo o link, tá bom? Tá bom, obrigada, querida. Tchau, beijo, pessoal. muito obrigada. Valeu mesmo. Tchau.